Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui no nosso canal. Para quem está chegando agora, muito prazer. Eu sou a Karine, artesã especialista em scrapbook. Hoje eu trouxe aqui um tema para vocês, para a gente conversar, que eu gosto muito, que são mini álbuns. Mini álbuns, né, é uma vertente do scrapbook, que o scrapbook começou com o livro de recortes, aqueles álbuns grandes, mas com o passar do tempo, né, o scrap, que eu falo que ele é um artesanato muito democrático, foi indo para vários lugares, e um deles são os mini álbuns de scrapbook, que é uma opção muito boa para quem está começando e muito mais do que isso, na minha opinião. Hoje em dia é uma das que eu mais gosto de trabalhar. Por quê? Porque o álbum padrão do scrapbook, ele tem o tamanho, né? Trouxe até uma folha aqui de 30,5 por 30,5, né? Que são 12 polegadas. Então, quando nós fazemos um álbum de scrapbook no tamanho padrão, ele fica desse tamanho. Quais são as dificuldades que a gente tem, principalmente no começo, de ter um álbum desse tamanho? É achar o álbum mesmo de scrapbook, que ele tem o tamanho de 30,5 por 30,5. Não é em todo lugar que você acha esse tipo de álbum. Geralmente eles são menores, são só para fotos, ou você acha um fichário, que você faz uma adaptação. Então, tem essa dificuldade. Fora que para que eu possa trabalhar com ele, geralmente eu tenho que usar material específico de scrapbook. Por quê? Porque ele é o tamanho de 30,5 por 30,5. Eu não consigo achar muito material fora específico para scrapbook que tem esse tamanho. Então eu tenho que fazer as junções, aumentar, colar duas folhas, estampas, se eu estou trabalhando com materiais que não são padronizados de scrapbook. Então o mini álbum é uma opção que você tem quando você está começando, para poder colocar suas fotos em páginas incríveis e poder juntar essas fotos de várias formas especiais. Por quê? O material, quando a gente faz um mini álbum, ele acaba se tornando mais acessível. Como eu falei, né, essa aqui é uma folha padrão de scrapbook, mas com o mini álbum eu posso trabalhar com materiais que eu acho mais facilmente em papelarias. Como, por exemplo, folhas assim, ó, de color set estampadas, ou até mesmo folhas grandes, do tamanho de folhas de cartolina. Posso também utilizar folhas de sulfite coloridas e tantos outros materiais que eles não estão padronizados no tamanho de uma folha de scrapbook normal, né? De padrão de 30,5 por 30,5. Então, essa versatilidade de materiais, usar retalhos, porque com os mini álbuns eu posso utilizar pequenos pedaços de papel que eu tenho para fazer tanto as próprias páginas como detalhes no meu álbum que vão ficar lindos. E fora que ele é muito rápido de ser feito, porque quando você trabalha com um mini álbum, ele te traz uma demanda menor, justamente por ele ser pequeno, e geralmente mini álbum ele tem também menos páginas, porque você vai trabalhar com alguns momentos, com recordações. Por exemplo, aqui, eu trouxe aqui já para mostrar para vocês. Esse aqui é um dos mini álbuns que até tem aqui no canal, se vocês procurarem, tem uma playlist onde eu mostro como eu fiz a capa e as páginas desse mini álbum, que ele foi feito com esse aqui, é um papel Paraná, que eu encapei e fiz todas as páginas e eu determinei o tamanho do meu mini álbum. Esse aqui, as folhas, elas têm 17,5 por 17,5. Por quê? Porque é do tamanho do álbum que eu queria fazer. Então, ó, eu fiz todas as páginas. Vocês podem ver que eu fiz a página mesmo do mini álbum. Então, eu não tenho uma estrutura. Aí depois eu colei uma página na outra, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Então, ó, fiz as páginas separadas, depois eu colei as páginas verso com verso, montei meu mini álbum. Esse mini álbum aqui, ele tem 10 páginas, e furei as páginas com aquele furador comum de escritório. Ó. Aí eu tinha essas argolas, que essas argolas vocês conseguem achar facilmente de vários estilos, vários tamanhos. Poderia também ter usado uma fita para unir
essas folhas? Poderia ter pego uma fita de cetim, colocado nos 2 furos, ou também fazer a vez das argolas e colocar uma aqui e uma aqui. E também fiz a capa com papel Paraná que eu encapei. E ó, ficou um mini álbum. Esse aqui eu intitulei de Sweet Memories. Doces momentos, que eu peguei vários momentos especiais dos meus filhos, da minha família, e coloquei aqui, ó, nesse álbum. Então, aí qual que é uma das vantagens também de ser um mini álbum? Que é muito mais fácil você manusear. Para você, sabe quando você quer mostrar para as pessoas, principalmente quando a gente está começando a fazer scrapbook? Não sei vocês, mas eu quis mostrar para todo mundo que eu tinha feito. Para quem conhece minha história, sabe que a primeira página do scrapbook que eu fiz foi de uma foto do meu casamento. E era no tamanho padrão, porque eu estava toda empolgada, comprei um monte de coisa. Era um tamanho padrão de 30,5 por 30,5. E eu quis mostrar a página para todo mundo, principalmente para minha amiga que tinha me apresentado o scrapbook. E, gente, andar com uma página de scrapbook ou um álbum para lá e para cá não é uma tarefa muito fácil. Um mini álbum assim, ó, ele cabe dentro da bolsa, ele é fácil de manusear, é fácil das pessoas poderem ver o seu álbum. Então, tem todas essas vantagens de você utilizar um mini álbum para fazer os seus álbuns de scrapbook. Fora que você pode fazer álbuns temáticos, fica muito mais fácil com um mini álbum. Como, por exemplo, esse aqui, que vocês já viram, mostrei várias vezes. Então, como vocês já viram, esse mini álbum, vocês já viram várias vezes aqui no canal, que foi um mini álbum que eu fiz quando eu descobri que eu estava grávida da minha filha. Então, fui eu que peguei esse aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Peguei um fichário velho que eu tinha, antigo, como esse aqui que eu tenho, que vai virar um mini álbum futuramente. E fui eu que fiz a encadernação dele, encapei. Aqui tem tecido, esse aqui foram alguns elementos que eu comprei na época, não tinha tanta habilidade, então eu comprava muita coisa, né? Fiz aqui, ó, todo o acabamento e segui a mesma ideia daquele outro álbum, só que esse aqui é no estilo fichário, mas isso aqui não era um álbum, isso aqui era um fichário que eu ganhei de uma amiga minha do serviço, que tinha umas coisas que ela ganhou de informação, e eu falei, nossa, isso aqui vai ficar um mini álbum muito legal. E aí peguei para mim e falei, vou fazer um mini álbum da minha filha para contar a história do início da vida dela aqui nesse mini álbum. E foi o que eu fiz. Fiz da mesma forma. Aqui eu decidi fazer páginas duplas. Vocês estão vendo? Então, esse primeiro eu fiz uma página dupla do chá de bebê, que é uma forma de você colocar várias fotos, não só se ater só uma das páginas, como foi no caso daquele álbum que eu acabei de mostrar para vocês, mas aqui uma página dupla deu para registrar bem o momento. E eu segui mais ou menos essa ideia em várias páginas desse mini álbum, como aqui, quando ela chegou, né, o nascimento dela, que eu quis mostrar as primeiras visitas. Isso não ia caber numa página só. Até mesmo se ele fosse um álbum grande, né, um álbum padrão, ia ficar tudo muito apertado, talvez numa página só, que também as fotos iriam ser maiores. Então, eu fiz páginas duplas, que são uma forma de você trabalhar no seu mini álbum de scrapbook. Aqui eu já tenho, ó, páginas individuais, como indo à igreja, o primeiro mês, aniversário. Aqui do batizado, eu já fiz uma página dupla novamente. Então, dá para você trabalhar muito bem álbuns temáticos com mini álbuns. Por quê? Porque você pode fazer do nascimento, de uma festa de aniversário, Natal. E é muito bom para quê? Para que você também, para quem está começando agora e não quer ter só o scrapbook como um hobby, mas também como uma fonte de renda. Por quê? Porque você poder começar sem grandes investimentos é uma forma de você poder vender o seu trabalho e lucrar mais. Como assim, Karine? Isso aqui, essa capa foi reciclada. Essas folhas eu fiz com... Sabe aquelas folhas de caderno que vem para você na capa dos cadernos universitários? Isso aqui era uma folha de caderno do Ursinho Pooh que eu usei para fazer a folha aqui do meu álbum.
Aqui é uma folha de color 7, que é muito mais fácil de achar, que era no tom lilás. Aqui eu usei um retalho de scrapbook. Então, é uma forma que você tem de fazer vários trabalhos com retalhos, ou uma folha de scrapbook se torna muito mais coisas do que só uma página, e você consegue vender e ter um bom lucro em cima daquele seu trabalho, porque artesanato, gente, é um trabalho que tem que ser, sim, valorizado. Você tem que colocar o preço certo, você tem que cobrar aquilo que vale, porque é um trabalho manual, é feito, principalmente o scrapbook, que ele é feito nos detalhes, ele é muito personalizado, então você tem sim que colocar o devido valor nesse trabalho. E quando você faz um mini álbum de scrapbook, é uma opção também que você tem de presentear e aquilo se torna uma amostra. Por quê? Porque o que acontece, quem já está me acompanhando aqui no canal, já é minha aluna, sabe que quando você começa a presentear os outros com o scrapbook, eles ficam esperando os seus presentes, ou quadros, ou álbuns, ou páginas, e depois eles querem contratar o seu serviço para presentear as outras pessoas. E é um produto que ele funciona como uma isca, porque quando você dá um presente, ele acaba se tornando uma futura venda. E esses álbuns, como eu falei, eles podem ser uma ótima forma de você lucrar, ter um lucro bom em cima desses álbuns. Como, por exemplo, não precisa ser todo encadernado, como os primeiros que eu mostrei para vocês, mas às vezes álbuns mais simples, mas que por eles serem mais simples, não deixam de ser caprichados e lindos. O valor, ele vai depender muito do tipo de mini álbum que você vai fazer. Por exemplo, esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora, é um mini álbum que ele foi feito com color 7 preto, ó, aqui, ó, color 7 preto aqui, e essas folhas aqui estampadas que você pode usar tanto folhas que você compre, como nesse caso aqui, foi um mini álbum que eu fiz com as minhas alunas, eles foram páginas que foram estampadas. Eu mandei o arquivo para elas, com várias estampas nesses tons de vermelho, que era um álbum específico para o Dia dos Namorados. Então, ó, em relação a material, ele não foi muito material, nesse caso aqui, né? Ó, tá vendo? Ó, foi o color 7 preto para fazer a base do projeto, e as folhas estampadas, olha como fica bonito, se vocês verem, ó. Então, ó, vocês estão vendo? É um mini álbum com várias páginas que elas estão em tamanhos diferentes. Eu posso colocar a foto aqui e aqui, e dentro das páginas, nesse caso aqui era só a estrutura do álbum, mas eu posso fazer detalhes que nem eu fiz aqui na capa, ó, com esse coração com glitter, palavras. Então, eu posso e devo ir preenchendo aqui com as fotos e também com mais elementos, como corações, palavras, no caso aqui eu tô falando desse álbum aqui com o tema de Dia dos Namorados, né? Corações, palavras, flores, borboletas, e assim a gente vai determinando o preço. Por exemplo, um álbum desse, em material, em média, você gasta só o material, desse jeito que tá aqui, sem muitos detalhes, a capa um pouco mais enfeitada, mas o centro assim mais cru, vai em material aqui eu gasto de 10 a 15 reais. Todo ele assim, porque ele tem várias páginas, ó. Tem a fita aqui de gorgurão que eu prendi para poder dar o laço, certo? Então, um álbum desse eu gasto em média uns 15 reais. Só que eu fazendo ele à mão, esse álbum aqui foi todo cortado à mão. Eu não cortei ele com máquina de corte, eu fiz na aula com as minhas alunas, então todos os cortes dele foram feitos à mão. Então tem a parte do trabalho, você tem que ver quantas horas você levou para fazer isso e calcular em cima do seu trabalho, porque é um trabalho manual, é um trabalho demorado. Quando a pessoa ela te contrata para fazer um mini álbum ou qualquer outro trabalho com o scrapbook, ela tem que entender que trabalhos manuais, principalmente com esses detalhes, eles levam uma demanda muito grande. Então, vamos supor, eu fiz esse mini álbum aqui em aproximadamente umas 2 horas, cortando tudo, tal. Então, eu posso cobrar tranquilamente num mini álbum desse, 40 reais, fácil. 35, 40 reais, até mais dependendo da sua região. Então, esse álbum aqui mais simples, sem muitos detalhes só na capa, que a pessoa vai preencher, que nem eu sugeri para as minhas alunas, né? Não só colocar fotos, mas recadinhos e tal.
35 a 40 reais é um preço bom para você cobrar, lembrando que depende muito da sua região. Você não tem um cálculo exato que a gente faça assim, material vezes 3, porque também vai depender do seu tempo que você gastou para fazer isso. Agora tem um outro exemplo aqui de mini álbum também, que esse aqui, ele tem menos páginas, vocês estão vendo? Por quê? Porque eu usei a palavra bebê para cada página ser uma letra e ele ficou com menos páginas porque é um álbum temático. Escolhi aqui menina, que vai ser um álbum que vai ser dado para uma neném que acabou de nascer. Então, ele é um álbum menor para registrar as primeiras visitas, os primeiros dias de vida, mas não é por causa que é um álbum pequeno que ele precisa ser um álbum com menos fotos. Por quê? Porque tem vários truques que eu posso usar aqui para incrementar. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui eu só coloquei um fundo, porque eu utilizei, né, papel Paraná, que essa gramatura que eu fiz, a base é gramatura 300, tá? Aqui foi feita aqui no marrom. Mas só que aqui, ó, eu fiz um envelope que eu posso colocar uma foto aqui dentro e uma foto fora, ou até mesmo ter um espaço para colocar um bilhetinho. Já é mais um espaço dentro do seu mini álbum. E isso se estende para os outros mini álbuns, tá, gente? Aqui eu só estou trazendo exemplos. Aqui, ó, aqui eu mantive esse padrão de essa página ser só um detalhe para você colocar a foto aqui em cima, mas aqui eu criei uma aba que eu posso colocar foto aqui, eu posso colocar foto aqui, eu posso colocar foto aqui. Ou deixar espaço para colocar recados. Então, abas e envelopes aumentam o espaço útil do meu mini álbum para que ele possa ter mais possibilidade de ter fotos, mais possibilidade de ter decorações e aumentar o número de fotos que eu posso colocar naquele mini álbum. Então, vocês estão vendo? Não é porque é um álbum pequenininho que ele vai me dar a possibilidade de não colocar tantas fotos e muito menos ele deixa de ter uma decoração. Ó, essa decoração aqui que eu fiz. Ó, esse aqui eu imprimi essas tags com esses blocos de montar, essa mamadeira, esse chocalho, cortei deixando essa margem esbranquiçada. E aí eu coloquei uma fita banana para dar essa altura e fazer essa tag que ficou aqui em cima. Então você viu um pequeno detalhe que fez diferença e já deu mais volume, já deu estrutura e já mostrou um cuidado maior. Posso depois colocar mais detalhes aqui, colocar o nome da criança, no caso aqui que é um álbum bebê, mas essa ideia aqui também dá para ter uma ideia para fazer álbuns temáticos. Eu posso escrever Natal, eu posso escrever o nome de alguém, se o nome não for muito grande, né? No caso, a minha filha queria que eu fizesse um para ela, Victoria, ficar um álbum muito comprido, né, filha? Aí ela sugeriu eu colocar só Vic, aí só fica mais uma página, tá tudo certo. Então, o álbum, mesmo ele sendo pequeno, ele pode e deve ser caprichado, deve ter detalhes para realçar que, apesar dele ser pequeno, ele pode sim ser encantador e ser uma ótima opção. Imagina, voz. Eu sempre gosto de dar exemplo de voz, porque a minha filha tem 2 avós que gostam muito dela, né, filha? Uhum. Então, dos primeiros dias de vida do bebê, você faz esse mini álbum e dá um para cada avó. Pronto, não tem briga, gente. Ou você oferece para mães. Você não quer dar um mini álbum dos primeiros dias de vida para sua sogra e para sua mãe? Dá para fazer 2 iguais, elas vão ficar encantadas. Porque imagina a sua mãe andando com isso aqui para lá e para cá dentro da bolsa, porque é mais fácil de armazenar, né? Não é verdade? Um mini álbum, ou esse, ou aquele, ou qualquer um. É mais fácil, ela enfiar na bolsa, vai querer mostrar para todo mundo. Então, um mini álbum não deixa nada a dever em detalhes e em agradar para um álbum grande. Pelo contrário, você pode e deve utilizar todas as vantagens do mini álbum a seu favor, não só para suas páginas de scrapbook, para suas fotos serem eternizadas, como para ter uma renda extra e poder oferecer isso como serviço. Porque, gente, não tem jeito. A gente começa a fazer scrapbook e as pessoas vão perguntar se você faz para fora, quanto você cobra para fazer um para elas.
É fato, gente. Isso acontece. Quem me acompanha aqui no canal, minhas alunas principalmente, sabe que isso acontece. É um trabalho encantador, é um trabalho manual e é um trabalho que coloca muito do seu coração naquilo e também quando você conhece as outras pessoas, porque geralmente você faz em momentos especiais e é colocar cada detalhe que faz com que aquele momento se torne mais especial é muito valorizado. Então, deixa eu deixar aqui o exemplo para vocês. Essa foi a ideia que eu quis trazer para vocês hoje, que vocês podem fazer algumas ideias de mini álbum e se baseando nesses, vocês podem aqui mudar as palavras, aqui fazer de outros formatos e tamanhos, aqui soltar sua criatividade. Lembra, gente, esse aqui tem aqui no canal uma playlist onde eu fiz todas as páginas desse álbum e a capa, então vão lá, confiram, deixem nos comentários o que vocês mais gostaram, sugestões. E se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, no Instagram e no Facebook, se inscreve, deixa seu like, curte, compartilha com aquela sua amiga que gosta muito de artesanato e também gosta de eternizar os momentos em páginas incríveis. E espero vocês na terça-feira, às 20 horas, para mais uma live conversando sobre o scrapbook e transformando as nossas fotos em páginas e álbuns incríveis. Um beijo e até terça-feira que vem. Tchau!